sentar por um instante. Glória a Deus. Curva sua cabeça aí no seu lugar, por favor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer por tudo que o Senhor tem plantado em nós. Te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem construído em nós nesses dias aqui. Nós lhe pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos conduzir cada vez mais a um ambiente onde a sua presença possa ser cada vez mais notória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 28. Só ele. Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: porque os que dantes conheciam também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quando a gente lê esse texto das Escrituras, a gente percebe de que a nossa vida ela está sendo levada pelo Espírito Santo a uma direção. E qual direção é essa que o Espírito Santo está levando? É a direção de você ser semelhante a Jesus Cristo. O Espírito Santo ele tem utilizado muitas coisas para nos transformar. Processos, circunstâncias, pessoas, ferramentas como a imersão, como a sua igreja, como o lugar onde você congrega, o lugar onde você se reúne. O Espírito Santo está utilizando esses lugares. O Espírito Santo está utilizando essas circunstâncias para fazer algo na nossa vida, nos transformar segundo a imagem de Jesus Cristo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: olha, você está sendo transformado. E existe um modelo para essa transformação. Diz para essa pessoa assim: Jesus é o modelo. E quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de transformados, de sermos transformados, a gente fala de cura, a gente fala de mudanças da pessoa que nós somos, para a pessoa que a gente tem uma ideia de quem nós gostaríamos de ser. Por exemplo, quantos aqui gostariam de ser transformados? Há algo em nós que a gente olha e fala assim: eu não quero mais isso na minha vida. Há algo que há em nossa alma, há algo que há em nosso ser, em nossa mente, que você fala assim: cara, eu não quero mais isso, eu quero mudanças. Mas quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala de sermos curados, de sermos transformados, é importante a gente definir uma coisa: se eu quero ser curado, aonde está a minha doença? Se eu quero ser transformado, aonde se encontra a minha deformidade? Porque se há algo que precisa ser mudado, significa que esse algo está fora do padrão, está fora da direção de Deus para as nossas vidas. E quando a gente chega num lugar, por exemplo, como esse, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para algum lugar
a gente vai querendo ouvir a voz de Deus, porque a gente sabe que a voz de Deus é uma ferramenta poderosa para mudar o nosso caminhar, para mudar o nosso pensamento, mudar o nosso proceder. Então, quando a gente fala de mudanças, e é maravilhoso pensarmos em mudanças, e Cristo quer nos mudar para sermos alguém melhor, principalmente quando a gente está no meio do furacão, dos problemas, principalmente quando a gente está, porque tem uma música que eu particularmente gosto muito, que ele diz assim: me levantou acima das montanhas, me levantou acima das tempestades, me levantou para ser melhor do que eu sou. Existe um padrão para a sua vida, existe uma direção para você que é melhor do que hoje nós somos, e Deus quer nos fazer melhor a cada dia, Deus quer nos transformar a cada dia. Só que para que a gente passe por esse processo de mudanças e transformações, eu preciso, a primeira coisa, definir o que há de errado na minha vida. Porque, queridos, quando a gente fala assim, está tudo bem, então você está dizendo assim: eu não preciso de mudanças, eu não preciso de cura, eu não preciso de transformação, está tudo bem, do jeito que está, aqui está ótimo, não quero mexer. Apesar de uma pessoa pergunta para você, fala assim: ei, como é que você está? Você não quer explanar a vida. Imagina, a pessoa pergunta: e como você está? Cheio de problema, minha casa está com problema, minha família está sem dinheiro. É chato, é constrangedor a pessoa fazer isso. Mas quando uma pessoa do convívio pergunta para você: e como é que você está? Aí você fala assim: está tudo bem, mas na verdade não está cheio de problema. Aí, para você não expor a sua vida como desconhecido, você fala assim: está tudo bem. O problema é que a gente leva isso para Deus, e a gente acha que está tudo bem, e a gente acha, inclusive os nossos argumentos que a gente usa para declarar que está tudo bem, a gente acredita neles, a gente acredita nos nossos argumentos, e a gente acha que não tem nenhum outro argumento que possa contrapor o meu argumento. E eu acredito numa inverdade: está tudo bem. Está tudo bem? A partir do momento que a gente começa a refletir e a expor as debilidades da nossa alma, da nossa vida, então Deus começa a fazer assim: eu posso então cuidar disso aqui, eu posso então tratar isso aqui, porque a Bíblia diz assim: eu confessei os meus pecados e os meus ossos foram curados. Porque enquanto eu calei, enquanto eu emudeci, enquanto eu ocultei, os meus ossos estavam apodrecendo, a minha estrutura estava apodrecendo. Mas quando eu digo para Deus: Deus, não está bem, não está bem, as coisas não estão indo bem, aí então Deus fala assim: então dá aqui para eu cuidar para você. Aí tudo fica colorido, segundo o versículo. Tudo fica colorido. E aí a gente vai pensar sobre os processos de transformação que Deus tem para fazer na nossa vida, a partir da perspectiva do Salmo de número 115. Você pode abrir comigo, por favor? Salmo de número 115. Salmo de número 115 diz assim, a partir do versículo 1: não por nossa causa, ó Eterno, não por nossa causa, mas por causa do teu nome, mostra a tua glória. Faz isso por causa do seu amor misericordioso. Faz isso por causa dos teus caminhos fiéis. Faz isso para que nenhuma nação possa dizer: onde está o Deus deles agora? Nosso Deus está no céu, fazendo o que Ele quer. Os deuses deles são metal e madeira, feitos numa fabriqueta de porão, bocas esculpidas que não podem falar, olhos pintados que não podem ver, ouvidos de lavras que não podem ouvir, narinas de mentira que não podem sentir cheiro,
mãos que não podem agarrar, pés que não podem andar nem correr, garganta das quais som nenhum nunca se ouviu, e os que fabricam se tornam semelhantes como eles, com os deuses em quem confiam. Mas você, ó Israel, deposita sua confiança no Eterno, confie no seu ajudador, confie no seu governante. É muito interessante esse salmo, a perspectiva desse salmo. Só um minutinho. O salmo de número 115 vem falando de uma narrativa bastante interessante, aonde vem dizendo um princípio de adoração, e que às vezes a gente nunca ouviu, nunca prestou atenção e acabamos nunca percebendo desse modelo. A perspectiva do salmo de número 115 na adoração diz que aqueles que fabricam deuses que têm olhos mas não veem, Deus que tem boca mas não fala, Deus que tem ouvido mas não ouve, nariz mas não cheira, mãos mas não apalpam, pés mas não andam. Aí o salmista diz assim: tornem-se semelhantes a estes, aqueles que o adoram. Bem, há um princípio do assemelhamento, de identificação para o ser admirado. Já viu aquela pessoa que você gosta muito, que você admira muito, ou você conhece alguém que admira muito uma pessoa, que gosta muito de uma pessoa? Qual é a consequência disso? Você começa a falar igual a pessoa, você começa a andar igual a pessoa, você começa a querer estar nos lugares, querer ouvir as músicas que ele ouve, querer ler o que ele lê. Por quê? Porque você admira aquela pessoa, você quer ser igual a ela. E isso é um princípio contido dentro do Salmo de número 115, porque se eles adoram a ídolos, e a Bíblia diz: tornem-se semelhantes a eles, a tais que os praticam. Então, quando a gente adora a Deus, a gente se torna semelhante. Por isso que quando você está num ambiente de adoração, você não pode ficar assim, ó. Porque você está se tornando igual a quem? Porque na adoração você se torna semelhante ao Deus que você adora. No meio da adoração você tem um processo de identificação, de identidade, onde Ele transfere a sua identidade para você. Então olhe para o pessoal que está falando assim: não fique disperso, aproveite o momento. Quando a gente olha para esse texto do Salmo de número 115, e falando sobre transformação, falando dos lugares onde nós estamos enfermos, dos lugares da nossa vida onde nós estamos debilitados, a gente lembra de pecado. E quando a gente lembra de pecado, que é diferente de pecados, na Bíblia fala de pecado e de pecados. O que é pecado? É onde a gente lembra inicialmente, é lá de Adão e Eva. Porque pecado é o ato de dizer não a Deus. É aquilo que Adão fez, que Deus falou assim: você pode comer do fruto do que você quiser, da árvore que gera fruto, mas menos de uma única árvore. Qual é a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Não coma de tudo que você quiser, mas dessa aqui não coma. E aí quando Adão e Eva comem do fruto, eles estão dizendo assim: ó, eu não quero ouvir o que você está falando, eu quero fazer aquilo que me dá vontade. Eu não quero ouvir as suas instruções, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Mas isso aqui vai te dar prejuízo, mas eu quero fazer isso. Quando você tem uma atitude como essa, é pecado. É o pecado da vaidade, é o pecado do orgulho, é o ato de dizer não para Deus. Isso é pecado. Pecados são atos pecaminosos. Não matar, não roubar, não mentir, não ser vascaíno, botar foguinho. Cadê a intercessão? Por favor, chama, traz o óleo.
diabo se manifesta logo. São atos pecaminosos. O ato, esses atos. Agora o pecado não. O pecado é quando você fala assim, não, eu não quero. Eu não quero fazer o que você está mandando eu fazer. Eu não quero seguir a sua voz, eu não quero seguir a sua instrução. Eu quero fazer o que eu quero fazer. E esse é o pecado do início. É o pecado da vaidade. É o pecado que inclusive teve a narrativa da queda de Lúcifer. O pecado dele achar Deus. O pecado dele achar que ele poderia estar acima de Deus. E é interessante, porque no livro de Ezequiel, a Bíblia diz assim, ó, estrela da alva, estrela da manhã, como caíste, que estava se referindo a Lúcifer, como caíste do céu, tu que debilitavas as nações, hoje tu te tornaste escárnio, as pessoas zombam de você. Adorei o minuto de silêncio do diabo. É isso que se cumpriu a palavra de Ezequiel 47. O pecado da vaidade, ele cria rupturas nos nossos relacionamentos. E principalmente no relacionamento com Deus. Porque é quando eu digo assim, eu quero fazer aquilo que eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer a minha história. E aí quando você decide caminhar da sua maneira, de acordo com a sua vontade, com o seu próprio desejo, sabe o que você faz? Você diz assim, ó, eu não quero ouvir Deus. Eu não quero seguir a Deus. Eu não quero ouvir ninguém. Eu quero ouvir a mim mesmo. Eu quero seguir a minha própria racionalidade. Eu quero seguir a minha própria consciência. Por quê? Porque eu sei o que é bom para mim. E aí o pecado da originalidade, da queda do homem, é semelhantemente um ventilador. Um ventilador que funciona ligado na tomada e de repente ele vira e fala assim, ó, não quero mais estar ligado na tomada. Eu quero funcionar ventando por aí fora da tomada. Me tira por favor da tomada. Aí eu falo assim, mas cara, se eu te desligar da tomada, você vai parar de funcionar. Não, não vou não. Eu vou continuar funcionando. Eu quero ventar. Eu estou cansado de ficar aqui ventilando essas pessoas aqui. Eu quero ventilar para outras pessoas. Mas se eu te tirar da tomada, você vai parar de funcionar. Não, não vou, me tira da tomada. Aí eu tiro da tomada, aí ele fala assim, ó, tá vendo? Eu continuo funcionando. Aí me obriga a dizer assim, ó, espera, isso aí que você está rodando é força residual. Você vai parar. Você vai parar. É como se fosse o meu braço esquerdo, virar e falar assim, ó, eu quero sair do seu corpo. Me arranca, por favor, porque eu quero sair do seu corpo. Mas se eu te arrancar do meu corpo, você vai morrer. Não, não vou morrer. Não vou morrer. Tem hora que eu quero ver Netflix, que você quer ver novela, eu estou com frio, você está com calor. Eu não quero gastar no seu corpo, eu quero andar sozinho agora. Mas se eu te arrancar, você vai morrer. Não, não vou, me arranca. Aí eu arranco, aí ele fica se debatendo no chão, aí ele fala assim para a pessoa, está vendo? Eu não morri. Aí me obriga a dizer, mas espera. Isso aí é força residual. Você não está mais ligado à cabeça, você vai parar, você vai morrer. Você não está mais ligado à fonte de vida, ao que te dá comando. Você não está mais ligado àquilo que te orienta, àquilo que te conduz. Você vai morrer. Com Adão e Eva foi assim. Disseram para eles, se comer do fruto, vocês vão morrer. Aí eles comeram do fruto, e eles disseram assim, ó, opa, não morri, estou vivo ainda. Aí Deus fala assim, espera, vocês apertaram um botão chamado morte. Antes vocês eram eternos, mas agora os tempos vão passando. E agora você vai ser obrigado a... Espera para você ver. A vaidade, o orgulho que nos obriga, que nos conduz a querermos ter verdades, a queremos ter ideias, ideologias de vida, faz com que a nossa vida ela caminhe em posição oposta a que as pessoas que nos amam estão dizendo para a gente assim, não faça isso, não vai por aí. O nosso orgulho, a nossa vaidade, ela trabalha desde a queda de Adão e Eva.
E ela continua trabalhando até os dias de hoje, nas igrejas, nas famílias, nos relacionamentos, nas amizades, no convívio. Por quê? Porque a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Porque a gente quer guiar a nossa vida do nosso jeito. Porque a gente quer conduzir a nossa história achando que nós podemos ter a capacidade de produzir o futuro sozinhos. Mas todas as vezes que alguém faz isso, eu lembro daquele texto que diz assim: o orgulhoso, Deus abate, mas o soberbo, mas os humildes, Deus. Porque o humilde está sempre aprendendo, o humilde está sempre se avaliando. E é interessante a palavra humilde, isso na sua terminologia, porque lá na criação do homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. Só que quando Deus fez o homem, não tinha caído chuva na terra, não existia chuva na terra. Só que antes de Deus fazer o homem, a Bíblia diz que Deus fez com que orvalhos brotassem da terra e irrigasse a terra para o plantio, para que nascessem as primeiras relvas, sementes, flores, frutos. Então a terra que Deus fez o homem não era uma terra seca, era uma terra úmida. Porque gente seca não produz nada. O que é seco não tem vida, só traz morte, só traz dor, só traz decepção, só traz angústia. Seco, como é que você consegue montar um boneco de terra com areia seca? Você não consegue, porque cai, não tem liga, não tem estrutura. Então quando Deus fez o homem, Ele teve que fazer com terra úmida. Por quê? Porque a terra úmida era uma terra flexível para moldar o homem da maneira como Ele queria moldar o homem. Logo, querido, quando a gente pensa em ser humano, humano vem de uma palavra grega chamada humus, que significa terra. E humus originou a palavra umidade, terra úmida. Por isso que a gente precisa entender que o orgulho e a arrogância humana não vai nos levar a lugar nenhum, só vai nos fazer ser seco e perder o pouco que nós temos, perder as relações, perder os relacionamentos, perder o relacionamento com Deus. Só que a gente aprende uma coisa dentro dessa narrativa da criação do homem, que é que na nossa vida ela precisa ser flexível, porque a gente precisa continuar crescendo, porque a gente precisa continuar amadurecendo. Ou você acha que a sua vida já está pronta? Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: você acha que já está pronto? Se tiver alguém pronto aqui, se prepara para subir, Ele vai te levar agora. Se você não precisa mudar em mais nada, se você acha que você já está bom em tudo, então se prepara para Deus te levar. Você está perfeito, querido. Você está perfeito. Não, sabe que as pessoas falam assim: não, eu sou bom, eu sou boa, eu estou perfeito, Deus pode me levar? Não, ninguém está perfeito. Se ele tivesse perfeito, ele estaria no céu. A mesma palavra que originou a palavra umidade é a mesma que gerou a palavra humildade. Logo, para que uma pessoa seja flexível dentro das construções que precisam haver dentro dela, ela precisa ser humilde para entender de que nem sempre as minhas verdades são tão verdadeiras assim. É preciso ser humilde para se sujeitar à vontade de Deus. É preciso ser humilde para olhar e ouvir o que o outro está dizendo e poder considerar que as minhas verdades não são tão verdades quanto o outro está dizendo. Que talvez aquela pessoa que eu nunca gostei de ouvir, as verdades dela são mais verdadeiras do que as minhas. E aí eu pensar e falar assim: ele está certo. Isso é um conceito filosófico de alteridade. É entender que a verdade do outro pode ser mais verdade do que a sua, e você aprender com ela e crescer com ela. A palavra de Deus diz que a vaidade, ela corrompeu o coração de Lúcifer, e ele caiu.
a vaidade corrompeu o coração de Adão e Eva, e eles se afastaram. Eles se afastaram. E é interessante a gente pensar nisso, porque a correção que Deus deu para Adão e Eva foi tão severa que na história bíblica a gente nunca mais ouviu falar de um pecado de Adão e Eva. Nunca mais. Porque Deus corrige a quem ama. Agora, se você estiver andando da sua maneira, estiver com o seu coração seco e enrijecido, e se Deus não falar mais nada, se preocupe, tem alguma coisa errada. A vaidade, ela faz isso, ela corrompe o coração do ser humano. E aí olha que interessante, que o oposto, a gente acha que o oposto da fé em Deus é a descrença. A gente acha que o oposto da fé em Deus é o ateísmo, é não acreditar mais em Deus. Só que biblicamente falando, o oposto da fé em Deus não é deixar de crer em Deus. O oposto da fé em Deus, quando a gente estava falando assim, não, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir os meus caminhos, eu não quero mais obedecer ninguém, é carpentinho, eu quero viver a vida, curtir a doidado, viver do prazer, eu quero buscar a felicidade. Isso é um grande problema, porque quem coloca a felicidade como meta, escute isso, quem coloca a felicidade como meta, alcança a meta. O que vem depois da meta? Tem gente que coloca a felicidade no casamento, casou, e depois? Tem gente que coloca a felicidade nos filhos, quero ter filho, teve filho, e depois? Tem gente que coloca a felicidade no contrato, em dinheiro, ganhou, e depois? Depois é ansiolítico, antidepressivo. Essa é a geração da igreja. Essa é a estrutura hoje da igreja. E o problema é que a gente vai vivendo isso. Só que o oposto da fé em Deus não é a descrença. O oposto da fé em Deus não é o ateísmo. Sabe o que é o oposto da fé em Deus bíblica? É a idolatria. O oposto da fé, quando você vira as costas para Deus, quando você diz assim, não Deus, eu não quero viver a sua vontade, eu não quero viver o que eu sou bem para mim, eu não quero ouvir ninguém. O oposto disso não é o ateísmo, é a idolatria, porque antes você tem um modelo pelo qual você é transformado, agora você tira esse modelo, esse ídolo, esse Deus, e você coloca uma outra coisa no lugar. E em algumas situações a gente coloca nós mesmos no lugar de Deus. Porque eu quero que seja feita a minha vontade assim na terra como nos céus. Porque eu quero que seja feito o meu propósito, o meu desejo. Eu quero que seja feito eu. E eu acho, às vezes eu converso com algumas pessoas e me perdoem se aqui há exemplos disso, mas às vezes a gente conversa com meninas que falam assim, não, eu sou brava mesmo. Eu falo o que tiver que falar, não meço palavra, nem passe por aqui. Bateu na língua e falo mesmo. Eu tiver que brigar, eu brigo, eu falo assim, cara, você acha isso legal? Homens, não leva o desaforo para casa. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Se tiver que fazer, eu falo. Quem é que está no lugar da sua vida? Quem é que está moldando você na imagem de quem? Quem é que está agindo para transformar você para a imagem de quem? Idolatria, ideologia. E às vezes a gente precisa ter cuidado com as nossas ideologias, porque as nossas ideologias são um passo para a idolatria. E conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai seguindo, a gente vai vendo que as nossas vidas deveriam estar vivendo um outro plano, uma outra consequência, uma outra realidade. Mas eu estou longe daquela pessoa que eu deveria ser. Mas eu estou me distanciando da pessoa que Deus sonhou para mim. Bota a mão no seu coração e fala assim, Deus sonhou comigo. Deus sonhou um plano para mim. E eu preciso viver esse plano.
Eu preciso viver esses sonhos. A Bíblia diz, em Salmo de número 115, que quando a gente vira as costas para Deus, a gente se torna semelhante aos ídolos que a gente adora, que tem boca e não fala, que tem olhos mas não veem, que tem mãos mas não apalpam, que tem nariz mas não cheiram, que tem pernas mas não andam. E a Bíblia diz isso, só que há alguém semelhante a esses ídolos. Por que é? Defunto. Defunto tem olhos mas não vê, defunto tem ouvido mas não ouve, defunto tem boca mas não fala, defunto tem mãos mas não pode construir nada, defunto tem perna mas não pode mais seguir, não pode mais caminhar. E sabe o que eu acho mais interessante nessa narrativa toda? É que Jesus, ele vem para transformar a igreja. Mas quando Jesus veio em Israel, vamos pensar no âmbito histórico de Israel. A Bíblia diz que 400 anos se passaram sem que não houvesse um profeta até que veio João Batista. A Bíblia diz que quando a profecia cessa, o povo se perde, se corrompe. Jesus veio, só que Jesus não é reconhecido, Jesus não é adorado. Jesus, os líderes religiosos, aqueles que conheciam as Escrituras, não reconheciam a divindade de Jesus. Aí sabe o que Jesus começa a fazer? Jesus começa a curar o cego, Jesus começa a curar, fazer o surdo ouvir, Jesus começa a fazer o coxo andar, Jesus começa a fazer um homem que tinha a mão enrijecida, enrugada, começa a curar a mão da pessoa para que ela pudesse usar a mão. E isso é para mim uma analogia daquilo que ele iria fazer na humanidade. Por quê, queridos? Porque Israel estava no meio da sua idolatria, Israel estava imergido nos seus desejos próprios, da sua própria vontade, do seu próprio desejo, do seu próprio lucro. Eles trabalhavam para eles mesmos, eles faziam aquilo que eles queriam fazer. Eles não reconheceram mais o seu Criador, eles não reconheciam mais o seu Senhor. Então, quando Jesus começou a fazer esse tipo de milagre, ele não estava curando angústias particulares, ele não estava resolvendo problemas particulares. O que Jesus estava fazendo ali era uma demonstração daquilo que ele ia fazer na humanidade. Porque quando a gente se diz não para Deus, quando a gente fala assim: Deus, eu não quero mais fazer a sua obra, eu não quero mais fazer a sua vontade, eu quero viver do meu jeito, a gente está dizendo não para Deus. A gente tira Deus do lugar de modelagem e coloca a gente mesmo. E quando a gente coloca a gente mesmo, a gente começa a perder a nossa característica humana de criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente permite que o orgulho corrompa a nossa história de vida, a gente começa aos poucos a ter olhos, mas não poder mais ver a glória de Deus. A gente começa aos poucos a ter ouvidos, mas não ouve mais a voz de Deus. A gente começa a ter mãos, mas as nossas mãos se tornam improdutivas, a gente não consegue produzir mais. A gente tem até perna, mas a gente está perdido no meio da congregação. A gente não sabe mais qual é a direção de Deus, a gente não sabe mais para onde a gente vai, a gente entra num ciclo de dependência humana, de outros relacionamentos para que supra uma necessidade divina. Só que não há lugar, não há alguém, não há pessoa que possa suprir a necessidade de Deus na sua vida. Olha para a pessoa que está ela com todo carinho e fala para ela assim: às vezes a gente tem mãos, mas a gente deixou de construir. A gente tem ouvido, mas a gente deixou de ouvir. A gente tem até boca, mas a gente não profetiza mais. Quantas pessoas você não conhece que já estão assim dentro da igreja?
Quantas pessoas você não conhece que um dia foram usadas por Deus, que um dia foram tremendamente chamadas por Deus, usadas por Deus, e hoje eu não sei, mas deixando de lado agora as pessoas olhando para a gente mesmo, olhe para você. Você é uma criação de Deus. Deus te chamou para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aleluia. Quanto tempo você não ouve mais a voz de Deus? Não conta com ontem não, porque ontem teve gente capacitada pelo Espírito Santo para poder falar com você. Mas quando você sozinho em oração, você não ouve mais a voz de Deus. Tem gente que vem por imersão que estava completamente desistindo até mesmo do cristianismo. Só veio porque lá vai ser divertido. Lá vai ser divertido. Tem gente que não tem vontade mais de ler a Bíblia. Tem gente que não tem vontade mais de orar. Tem gente que não tem mais vontade. Por quê? Porque se guiou tanto pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos, que tirou Deus do foco e se colocou no lugar de Deus, dizendo: seja feita a minha vontade, assim na terra. E aí, quando passa por uma situação, fica pedindo para Deus fazer alguma coisa. A gente corre para Deus quando o calo aperta, quando o cinto aperta. A gente corre para Deus, mas que relação de Deus é essa? Que relacionamento? Deus se resumiu numa pessoa que resolve os meus problemas. Deus se resumiu numa pessoa que me ajuda quando eu estou precisando de ajuda. É isso que Deus é para você. Deus nos fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E a Bíblia diz que quando nós somos transformados pela nossa espiritualidade. Quando Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não é essa parte externa, é a parte interna, é o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Prova disso é que a Bíblia fala lá em João que Deus é espírito e busca quem o adore em espírito e em. Então, quando Deus começa a transformar a gente, Ele transforma o nosso âmbito espiritual, porque nós somos seres espirituais. Por que nós somos seres espirituais? Porque nós transcendemos, nós temos uma mentalidade, nós pensamos, nós evoluímos, nós somos seres evolutivos, a gente raciocina, a gente pensa, a gente tem critérios e valores dentro da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quando vocês forem transformados, não mude o jeito de falar, não mude a maneira de se vestir, não mude, a Bíblia não fala isso. Quando o apóstolo fala: quando vocês forem transformados, serão transformados por isso aqui, ó. Aleluia. Porque é isso aqui que vai mudar isso, que vai mudar isso, que vai mudar isso, Glória a Deus. mudar isso, querido. Quando Deus nos transforma, Ele transforma nesse âmbito, no âmbito da nossa consciência. E olha que coisa interessante. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em Timóteo capítulo 4, por favor. 1 Timóteo capítulo 4.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O que diz aí na sua Bíblia? 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Essa aqui é a mensagem. O que diz a sua versão aí? Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm do demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e pessoas cuja consciência está morta como se tivesse queimado no ferro bravo. Amém. Olha só, Paulo vem alertando a gente do seguinte: cuidado com esses que têm a mente cauterizada. Diga comigo assim: eu sou um ser consciente. Diga assim: eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu escolho. Eu sei para onde eu vou. Nós somos pessoas de consciência. Só que Paulo vem alertando a seu filho Timóteo: cuidado com essas pessoas que têm uma mente cauterizada. O que é cauterizada? Cauterizada vem de cautério, do grego queimar com ferro quente, como a Derlane falou ali agora. Por quê? Porque a gente entende que quando você queima uma carne com ferro quente, o ambiente que ficou queimado morreu, não gera mais vida, não produz vida. Paulo fala assim: cuidado com aquelas pessoas que possuem a mente cauterizada. Por quê? Porque perderam a capacidade de ouvir Deus, porque perderam a capacidade de construir, de ser criativo, de ser evolutivo. Uma vez eu estava lendo uma reportagem e falando sobre certa classe política que dizia assim: esses homens se tornaram pessoas inconstrangíveis. Eu falei: uau, que palavra maravilhosa. Inconstrangíveis. Existe um escritor chamado Mark Twain que ele dizia assim: o ser humano é o único animal com a capacidade de se rubescer. E ele tem motivo para isso. Porque quando você faz uma coisa, você tem consciência. A consciência, segundo Provérbios, é a lâmpada de Deus. É aquela consciência que fala assim: por que te abates, ó minha alma? É aquela consciência que fala assim: você vai mesmo ver isso? Você vai mesmo usar isso? Você vai mesmo tomar essa decisão? Você pegou isso aí, você não vai devolver? Não, não vou devolver não. Eu achei, a chave não é roubada, quem devolveu a chave. Mas aí tem um documento da pessoa, você sabe quem foi que perdeu. Cada um tem seus problemas. A consciência é a maneira que Deus usa para falar contigo. É pelo teu espírito e é por ele que ele te transforma. Só que o apóstolo Paulo estava dizendo que haviam homens, pessoas como eu e você, que perderam a consciência, que queimaram a sua consciência, se transformaram em pessoas com a mentalidade cauterizada, perderam a capacidade de ouvir. Sabe quando você está cheio de razão e você fala assim: eu não quero ouvir? Às vezes o meu filho de 2 anos, ele acha que ele tem razão. Ele está numa situação de risco e que eu falo para ele assim: Ita, não vai para lá. Não. Ele fala isso para mim. Ita, não mexe nisso. Não. Ele fala assim. Meu filho de 2 anos. O pior do que ter filho de 2 anos que faz isso é ter alguém que está 30 anos na igreja e faz a mesma coisa. É que se converteu, se batizou, tomou ceia, participou da 5ª edição de imersão, já há 5 anos, já foi para 30 encontros com Deus, já fez vários seminários, já fez teologia, já fez tudo. Mas tem hora que fala assim: não quero. Sabe o que é isso? Mente cauterizada, não consegue produzir mais, não consegue viver mais.
Só que a Bíblia diz que Jesus veio. Ele veio para curar os cegos. Ele veio para curar os surdos. Ele veio para restituir a mobilidade nas mãos, a mobilidade nas pernas. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que quando Jesus veio restaurar todas as coisas, Ele veio trazer de volta a humanidade do ser humano. A capacidade de ter olhos para ver a glória de Deus, de ter ouvidos e ouvir a voz de Deus, de ter boca e profetizar, de ter mãos e construir coisas para o reino dele, de ter pernas e correr em direção ao seu propósito. Eu quero dizer uma coisa hoje para essa geração que está aqui em imersão, para todos vocês, inclusive que estão sentados aí nas paredes. Deus vai dar pernas para vocês correrem no reino de Deus. Deus vai dar mãos sãs, olhos sãs, bocas sadias, para profetizar, para olhos para ver a glória, ouvidos para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a natureza clama e geme pela manifestação dos filhos. Platão, que não era grego, ele que não era hebreu, ele era grego, ele dizia, e os gregos eles elevaram as máximas, a racionalidade do pensamento. Ele dizia assim: o homem é um ser perfectível. Por quê? Diferente de perfeito, do latim perfecto, feito por inteiro, o homem é perfectível, ele está em processos de aperfeiçoamento. Então olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e fala assim: nós estamos em obras. Jesus está construindo algo em nós. Jesus está restaurando a vista. Jesus está restaurando nossos ouvidos, está restaurando a nossa boca, está restaurando as nossas mãos, está restaurando os nossos pés. Nós temos a vida de Deus. Você tem a vida de Deus. Então agora, quando você olhar e falar assim: eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei mais para onde eu vou, esquece isso. Você sabe sim, porque você tem um Deus que habita dentro de você, que Ele te orienta, Ele te cura, Ele te salva, Ele te transforma. É esse o seu Deus. Em nome de Jesus, Deus está trazendo de volta a consciência para a sua igreja. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim, olha para mim aqui, a Bíblia fala assim, vocês estão vendo aquilo ali? Uma vez eu estava no shopping com as crianças e eu fui comprar McDonald's com eles. Aí eles deitaram no chão, começaram a rolar no chão e eu deixei. Aí tinha umas garotas assim, rindo, brincando, olhando, falando assim: ah, que vontade. Aí eu falei para eles assim: eles fazem aquilo que a gente quer fazer, mas a gente não tem coragem. Jesus falou assim: vinde a mim, deixai me ver as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Sabe por que Jesus falou isso? Não é que ser criancinha tem que ser voltar a ser pequeno, não, querido. É porque criança, quando está na escola para aprender, aprende tudo que lhe é ensinado. Porque criança, quando está aprendendo, não tem argumentos na sua alma e fala assim: por quê? Não concordo. Você ouve uma coisa que alguém lhe faz uma repreensão e você fala assim: eu não concordo. Não concordo. Alguém fala uma coisa que te ama, te orienta, teu líder, teu amigo, teu pastor, o teu pai, a tua mãe, você fala assim: eu não concordo, vou fazer o que eu quero. Mas Jesus fala assim: deixa de vir as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Elas vão crescer, elas estão crescendo, e elas estão aprendendo tudo que a gente está ensinando. E você? Continua aprendendo o que Deus está te ensinando? Ou você continua dizendo assim: não concordo com isso aí não. Se a gente faz isso, a gente diz que a nossa mente está cauterizada. Se a gente diz isso, a gente diz que a nossa mentalidade está morta. Mas se a gente fala assim: Deus, eu fui gerado do barro, eu fui gerado da humildade. Deixa lá, olha para mim.
Alguém tira? Como está o seu coração hoje diante de Deus? Como está a sua vida hoje diante de Deus? Como está os seus ouvidos? Como está o seu coração? Como está a sua boca? Quanto tempo você não profetiza mais? Quanto tempo você não tem mais intimidade com Deus? O que está te roubando da intimidade com Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu quero terminar. É bom a gente estar aqui, queridos. Olha para mim aqui. É bom a gente estar aqui. Mas a imersão vai acabar e você vai voltar para a sua realidade. Quem é que vai continuar guiando a sua vida? Quem é que vai continuar direcionando você? Você ou Deus? Você ou o Espírito Santo? Você ou a palavra dele na sua vida? Fique de pé no seu lugar.